Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Idair. Diferente, meu nome. Eu sou mineiro, moro em Belo Horizonte, e aqui eu tive a honra, a felicidade de encontrar o grande amor da minha vida, a minha esposa amada e querida. Foi um encontro espetacular, porque quando os nossos olhares se encontraram, nós sentimos aquele frio correr a nossa espinha e a certeza da felicidade na declaração do nosso amor. Em cada palavra, em cada olhar, havia uma declaração do nosso amor. Aí eu me casei com ela, gozado, casei com ela, ela casou comigo. Ô Paulinho, não liga não que é piada de mineiro, mas eu quero te contar a minha história. Assim nós tínhamos e fizemos juntos um casal de filhos. Os nossos filhos, o nosso tesouro, a Daniela, a nossa menina, e o Heitor, o nosso rapazinho. Eu chamava de rapazinho. Eu, para dar conta dessa família, nunca tive medo de trabalhar. Sou igual o Luciano Pessoa. Que hora que você levanta, Luciano? 6h30, Paulinho. 6h30, ele acorda mais cedo. Olha aí. Que hora que você levanta, Gabriel? Umas 7, Paulinho. Não, ele acorda mais cedo. Seu Idaí, eu levanto em casa por volta de 5 horas da manhã, porque eu trabalho dirigindo aqueles ônibus maravilhosos. Meu amigo, eu amo a minha profissão. Naquele domingo, eu ia trabalhar. E nisso eu me pareço com você, com o Luciano Persinoto e com o Gabriel, porque vocês não escolhem nem sábado, nem domingo, nem feriado. Naquele domingo eu fui trabalhar. Só que antes de eu ir trabalhar, eu queria fazer um carinho para a minha família. Então eu peguei a minha esposa, peguei a Daniela, a minha filhota, o Heitor, o meu garoto, e levei na casa de minha sogra. Eu estou vendo a casa da minha sogra, ela ficava numa rua tranquila. Era aquela casa assim, uma rua tranquila, sossegada. Eu deixei eles lá cedinho, o sol nem tinha saído ainda. Os meus filhos foram até dormindo no carro, porque eu tinha que trabalhar com o meu ônibus. Então eu os deixei lá. Achei que eles estivessem muito seguros como estavam. Não demorou muito tempo. Eles, na casa da minha sogra, naquela rua tranquila, saíram. E juntamente com outros amiguinhos, foram brincar numa montanha de areia. Você sabe essa areia de obra de construção? Então eles foram brincar numa montanha de areia. Um monte de areia que havia para aquela obra. Juntaram-se ali 4 crianças. Os meus 2 filhos e outras 2 crianças. Só que a gente não contava nunca que naquele domingo, que parecia ser um domingo normal, como todos os outros domingos, que um sujeito, menor de idade ainda, fosse tomar bebida alcoólica, e pegou o carro. O carro, eu suspeito que ele tenha pego o carro do próprio pai, é óbvio que ele não tinha habilitação. E como aquela rua da minha sogra era uma rua tranquila, ele começou a fazer estripulias com o carro. Sabe, ele pegou o carro e ele achou que ele pudesse fazer o que bem entendesse. Tudo bem, é verdade que a gente tem que levar em conta a falta do juízo dele. Ele não tinha sequer 18 anos, mas devia ter um pouco mais de responsabilidade. Não teve. Bebeu, fez estripulias, e houve um momento em que aquele sujeito, dando cavalos de pau, correndo demais naquela rua tranquila e sossegada, ele perdeu a direção do carro. E sabe aonde ele foi parar? Justamente naquele monte de areia onde estavam as crianças. Ele acabou atropelando as 4 crianças. 3 dessas crianças foram atropeladas e sofreram ferimentos até importantes, mas não tão graves. A minha filha, por exemplo, ela teve que ficar internada, Daniela. Ela sofreu ferimentos importantes, até porque ela era mais próxima do irmão dela, o Heitor. Mas o meu rapazinho, o meu Heitor, ele, naquele ano de 2001,
Exatamente quando ele contava os seus 4 anos de vida, o Heitor, lamentavelmente, não suportou os ferimentos gravíssimos. E ele veio a falecer. Paulinho, uma pessoa aqui, uma pausa. Eu vou falar como um pai e vou interpretar também a dor da minha mulher, da minha esposa. Não tem dor mais pungente, não tem dor mais aguda, não tem dor mais profunda. Não há lança maior que possa atravessar o peito de um pai, de uma mãe, do que a perda de um filho. Eu me revoltei contra Deus, sabe? Por quê? Por que eu me revoltei naquele instante? Porque eu me achei o mais injustiçado de todos os homens da face da terra. Eu era gente boa pra caramba. Eu era trabalhador. Não era possível que eu te merecesse uma dor tão grande. E a minha mulher também merecesse uma dor tão aguda. E a minha filha também, que perdeu o irmãozinho. Mas eu, especialmente, eu senti em mim aquela dor latente, aquela dor que me destruía e me matava aos poucos. Fazia-me sentir injustiçado. Para completar tudo isso, existe um seguro do DPVAT. Você sabe que quando uma pessoa é acidentada, e isso vai servir como informação para os seus ouvintes e telespectadores desse mundo todo, esse Brasil, quando há uma vítima de acidente de trânsito, a família deve receber um seguro do DPVAT. É da lei. Entrou um dinheiro. Eu fiquei envergonhado. O dinheiro era um dinheiro até considerável. Mas sabe quando você fica envergonhado de receber o dinheiro, Gabriel? Sabe, Luciano? Quando você fica envergonhado. Eu peguei aquele dinheiro e falei, puxa vida, esse dinheiro parece. Veja, eu não estou julgando, mas para mim parecia o pagamento pela morte do meu filho. Na época, eu estava até em obra na minha casa. Falei assim, eu poderia usar esse dinheiro do meu filho para ajudar a construir aquela parede que estava faltando. Mas eu vou olhar eternamente para essa parede e vou olhar para ela. E eu vou ver o meu filho ali. Porque parece que eu aproveitei-me da morte dele para fazer essa parede. Então eu não vou construir a parede. Deixa para lá. Então eu pensei em comprar um carro. Puxa, dava para comprar um carro. O dinheiro que eu havia recebido dava para comprar um carro. Falei, mas como que eu vou conseguir encarar esse carro? Como é que eu vou olhar para esse carro? Eu vou sentir a mesma coisa, o mesmo desconforto. Eu vou olhar para esse carro e vou me lembrar da imagem do meu filho, como que se ele tivesse que ter falecido para que eu pudesse pilotar esse carro. Não, eu não quero carro. Foi quando eu fui assistir a televisão e estava passando uma reportagem de uma mulher que mora aqui mesmo no estado de Minas Gerais. Você sabe que Minas Gerais é muito grande. Nossa, é o grande estado de Minas Gerais. É muito grande. E essa reportagem que passava na TV falava do Vale do Jequitinhonha. Minas Gerais é um lugar muito pobre. E era uma mulher, a reportagem, ela tinha 7 filhos, Luciano. 7 filhos, Gabriel. E aquela mulher estava passando necessidade. Eu assisti, aquilo me tocou assim o coração. Mas depois, eu estava tão revoltado com a perda do meu filho, que eu falei, cada um que fique com a sua dor. A minha reação foi mais ou menos essa. Mas Deus quis que depois eu permanecesse nesse canal de televisão e eu acabei vendo outras coisas. Eu vi que teve um mineiro de BH, esse mineiro, de uma maneira espontânea, se apresentou para aquele canal de TV e falou, sabe aquela senhora que vocês fizeram a reportagem de 7 filhos passando fome no Vale do Jequitinhonha? Eu quero ajudar. Aquele mineiro falou, eu quero ajudar. Caramba, naquela hora que eu vi o gesto desse irmão mineiro de BH, eu fui tocado de uma maneira tão profunda no meu peito, mas tão profunda, que eu me lembrei do dinheiro do DPVAT do meu filho. Eu não queria fazer a parede, eu não queria comprar o carro, mas se eu pegasse esse dinheiro do DPVAT, Paulinho, peraí, é preciso explicar.
Aqui quem está falando é um motorista de ônibus. Aqui quem está falando não é um homem rico. Não, aqui não é um homem que tem sobra de dinheiro. Aqui é um motorista de ônibus que está falando. Mas eu me sentia tão mal com aquele dinheiro. Aí eu falei assim, e se eu pegar esse dinheiro do DPVAT e comprar em mantimentos e levar para a parte mais pobre de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha? Que tal? Que tal se eu fizesse isso? E aí eu discuti esse assunto com a minha mulher. E eu recebi dela o incentivo que faltava. A minha mulher olhou para mim e falou assim, e daí, faz isso. Faz, porque o nosso filho no céu, ele vai se alegrar com a sua atitude. E eu fiz. Eu peguei o dinheiro. E aí eu vi que com aquilo eu podia se comprar tanto em mantimentos. Comprei aqueles mantimentos. E depois eu comprei aqueles mantimentos e falei, mas eu posso conseguir mais. Eu cheguei na garagem onde eu trabalho de ônibus, naquela empresa de ônibus, tem 500 funcionários. Eu olhei para aquela garagem, olha quanto ônibus eu vi. E, caramba, cada ônibus desse tem pelo menos um motorista, cobrador, tem muita gente. E todo mundo recebe um vale alimentação, um ticket alimentação. Se cada um dos funcionários me der um dia do seu vale alimentação, do teu ticket de alimentação, eu vou poder juntar muito mais. E aí eu fui falar com cada funcionário da empresa de ônibus para a qual eu trabalho. 500! E olha, Paulinho, eu vou dizer uma coisa para você. Não teve um que não ajudasse. Todos ajudaram. Então agora com aqueles vales, com aqueles tickets, eu juntei muito mais mantimentos do que vocês possam imaginar. Meu irmão trabalhava para uma transportadora, porque a nossa família toda é de motoristas, e o meu irmão era de uma transportadora. E ele conseguiu, junto ao patrão, um caminhão cedido, para que aquele caminhão transportasse aqueles mantimentos todos até o Vale do Jequitinhonha. E foi para lá que o meu patrão cedeu depois um ônibus para que eu levasse o máximo de voluntários. Então foi o caminhão carregado e foi mais o ônibus do lugar onde eu trabalho. Fomos todos para o Vale do Jequitinhonha e fomos fazer as doações para aquelas famílias necessitadas. Eu só não esperava e graças a Deus isso aconteceu. Aquilo se tornou um hábito na minha vida de 2001 para cá. Mas sabe por que se tornou de fato um hábito? Porque na primeira viagem que eu fiz, essa que eu fui levar tudo isso, teve um momento que cada voluntário acabou indo para um lugar. E eu fui para uma cidade chamada Pai Pedro. Está vendo as imagens aí, Paulinho? Eu estou refletindo e retratando para vocês, através de algumas fotografias, um pouco da pobreza de Pai Pedro, que pode ser comparada a qualquer país africano sofrido, onde se passa realmente fome. Olha, quem olha para esse Brasil e vê tantas belezas, de repente nunca caminhou pelo Vale do Jequitinhonha e nunca pisou nessa terra sofrida de Pai Pedro. Estive lá. Caminhando lá para o Pai Pedro, a cidade mineira, eu cheguei numa casa, eu como voluntário, foi comigo, e isso iria me transformar. Eu diria que talvez esteja aqui a parte mais importante da minha história. Portanto, eu vou pedir a sua atenção máxima. Eu cheguei numa casa, quando eu olhei na frente da casa, tinham 5 cruzes. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Porque eu, como motorista, já passei por estrada, havia uma cruz na estrada, onde normalmente morre uma pessoa de acidente e se faz essa cruz como homenagem. Mas eu cheguei na casa e tinham 5 cruzes na casa, 5. Então eu cheguei para a senhora, dona da casa, e perguntei para ela, minha senhora, desculpa eu perguntar, mas eu estou vendo 5 cruzes na tua casa. Por quê? Por que a senhora tem 5 cruzes na tua casa? E ela olhando para mim,
sem derramar lágrima, mas assim de uma maneira forte. Ela olhou para mim e falou: são meus 5 filhos que faleceram e estão sepultados aí. Por isso 5 cruzes na porta da minha casa. Mas não é possível. Não é possível que uma senhora tenha essa força. Tem 5 filhos da senhora. A senhora não acha que a senhora está se martirizando? Não teria sido melhor sepultá-los no cemitério da cidade? Pelo menos a senhora não ficaria olhando para essas cruzes e se lembrando da morte deles. Ela olhou para mim e disse: dói mesmo. Dói. Quando eu olho para essas 5 cruzes, dói profundamente no meu peito. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não é o que mais me dói. Dói muito. Dói. Mas não é o que mais me dói. O que mais me dói é quando eu abro a porta da minha casa e eu vejo 5 filhos outros que estão vivos. Porque esses 5 outros, eles passam fome. Aqueles já se foram para o Senhor. Aqueles já faleceram. Dói. Isso dói profundamente no peito da gente. Mas é muito pior quando eu abro a porta da minha casa e eu vejo 5 outros que passam fome aí igual a nós. Naquela hora, Paulo, vendo aquela senhora falar daquela forma, eu me senti fraco. Aliás, eu me vi o homem mais fraco do mundo, porque eu só estava tão abatido e destruído com a perda do meu filho, do Heitor. Aquela senhora dava uma lição em mim, porque ela havia perdido 5. A morte fazia doer o seu peito, mas doía mais os 5 vivos que passavam necessidade. Eu tive vergonha de mim mesmo. Eu me vi tão pequeno nessa hora. E foi nessa hora que eu prometi: Senhor, meu Deus, eu nunca mais na minha vida vou deixar de fazer essa viagem. Eu nunca mais deixarei de vir para o Vale do Jequitinhonha trazer esse tipo de ajuda. Criamos uma ONG, voluntários do Brasil inteiro nos ajudam. E de 2001, que foi a morte do meu filho, até agora, 2023, todos os anos, pelo menos 4, 5 vezes por ano, eu faço essa viagem, levando os mantimentos ao Vale do Jequitinhonha. Ah, meu amigo, eu não vou dizer para você que eu só tenho alegrias, porque é comum que eu assista cenas como que acabei de descrever. Mas vou dizer uma coisa. É um exercício tão bom, sabe, Luciano? É um exercício tão bom porque a gente, olhando o problema do outro, a gente vê que o nosso é tão pequenininho, Luciano. Viu, Gabriel? Às vezes a gente valoriza tanto, né? O nosso drama, a nossa dor. Parece que a gente é a pessoa mais injustiçada do mundo. Aí você olha para uma senhora que deu essa resposta para ele, das 5 cruzes. Você fala: mas peraí, eu estou reclamando de quê? Eu estou reclamando do quê e por quê? Então, meu amigo, hoje eu resolvi mandar esse e-mail para o teu programa. Queria contar a minha história. Não é para pedir absolutamente nada, mas se de repente aparecer algum outro voluntário e quiser me ajudar nessa minha caminhada pelo Brasil, eu tenho o meu Instagram, onde as pessoas podem entrar, Sertão Mineiro. Sertão Mineiro é separado, inclusive, as palavras. Sertão Mineiro, Sertão de Minas. É assim que eu me apresento através da internet e procuro ajudar. Mas hoje eu queria falar com você que está assistindo. Com você, e é o Idair que está falando, não confunda. É o Idair. É esse pai que está falando.
Ele quer falar com você. Hoje eu quero falar com você, com a senhora, com o senhor. Com você que perdeu um ente querido. Talvez um ente tão querido, tão querido, tão querido, que possa ser até o teu filho. Que possa ser até o teu filho. É difícil. Porque diz o Idaí, passei por isso. Mas mire-se no exemplo daquela casa. Da senhora das 5 cruzes. E você vai ver que dá para superar. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente se oferece para o outro, a gente consegue superar. Você não é a pessoa mais injustiçada do mundo, porque assim eu acreditei que eu fosse. Eu vou pedir ao próprio Idaí, pedir para ele. Idaí, eu vou pedir para você. Eu quero que você mesmo conte como é que foi esse encontro com a senhora da casa das 5 cruzes. Fala para mim, Idaí, por favor. Meu nome é Idaí Antônio, tenho 58 anos, casado, moro em Belo Horizonte. Eu quero contar um pouco da minha história para o Paulinho Boa Pessoa. Eu cheguei no norte de Minas há poucos meses que tinha sepultado meu filho. Para mim, eu era o homem mais injustiçado do mundo. Querendo, até a morte não era a pior coisa. Quando eu chego, mais ou menos na terceira casa que eu chego, tinha 5 cruzes na entrada da casa, assim, a chegada da casa, a frente da casa. E eu perguntei à dona da casa, dona Lourdes, por que essas cruzes? O que significa essas cruzes aqui? Ela me responde, são meus filhos que estão sepultados ali. Eu só perdi os 5 filhos, mãe. Eu perdi 5 filhos. Eu sou mãe de 10. Eu falei assim, moça, sepultar no quintal, por que não leva para a cidade, sepulta lá, aqui, ó, sepultando aqui, a senhora não aumenta a dor? E ela, na maior simplicidade mesmo, meu filho, doer dói. Mas o que mais me dói é os outros 5 que eu tenho, que eu tem dia que eu tenho que dar água com sal para eles, que eles pegaram no sono, que eu não tenho comida para eles. Aquilo eu me senti um homem fraco. Eu me senti um homem, sabe, o homem mais fraco da terra. Porque eu tinha perdido um filho, eu tinha uma outra filha para eu abraçar. A minha filha não tinha esse problema, o maior problema dela não era as 5 perdas, eram os outros 5 que ela não tinha comida. Eu não tinha esse problema. Então a partir dali, eu comecei, eu vou lutar, vamos ver se nós mudamos a vida dessa senhora. Não vamos deixar faltar comida para ela mais. Vamos construir uma casa para essa senhora. E assim foi feito, graças a Deus. Essa viagem foi triste por um lado, alegria por outro, porque nós tínhamos muito alimento, roupa, calçado e brinquedo. Ao término dessa missão, reunimos nós voluntários e decidimos, temos que voltar aqui mais vezes, mesmo que possamos fazer pouco, vamos fazer esse pouco que temos condições de fazer. A única coisa que eu pedi para eles, vamos fazer um trabalho social, sem ninguém tirar proveito da dor do meu filho, ninguém tirar proveito próprio. Vamos fazer um trabalho social, sem usar como trampolim para mais nada, simplesmente por amor e pelo amor. Assim é feito até hoje, graças a Deus. Eu estou olhando aqui, e daí eu estou olhando o teu Instagram, e eu queria indicar para as pessoas que estão assistindo, através do YouTube. Você sabe que nós estamos no YouTube, um canal oficial no YouTube, é Paulinho Boa Pessoa, canal oficial, onde a gente mostra os programas Show da Saúde e mostra essas histórias. Então é para você que vê pelo YouTube, é para você que nos assiste através da televisão, pelo Brasil afora. Queria que você entrasse depois no Instagram. Que você, como voluntário, também pudesse ajudar. É a ONG, você vai escrever tudo junto. ONG Sertão de Minas. Tudo juntinho, tá? Sertão de Minas. Não precisa o tio, não precisa o acento. ONG Sertão de Minas. Aí você entra no Instagram e pode colaborar e pode ajudar. E eu deixei para o final. Viu, Luciano? Viu, Gabriel? Eu deixei para o final a imagem do garotinho, que é a luz disso tudo. Na verdade, o falecimento do Heitor foi que inspirou o pai dele, a mãe dele a criar essa ONG, a irmã dele, que também hoje já é uma moça. Ela era pequenininha naquela época, tinha 6 aninhos. Hoje ela tem os seus 27 anos. Então eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo.
na beleza desse menino, o Heitor, que o Heitor se tornou luz de inspiração para toda essa família. Heitor, aí do céu onde você está, continue inspirando a todos nós a nos ajudarmos mutuamente. Por favor, mostra o Heitor. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um.